Fala, adoradores de desenho japonês. Isso aqui não é uma repostagem. Como prometi, irei refazer alguns vídeos do início do canal. Afinal, eu era mais inexperiente nessa coisa de Utoba, então vou tentar entregar uma versão melhorada. Não que meus roteiros, narrações e edições sejam uma coisa que se diga, nossa, que primor técnico, que profissionalismo. Mas nunca me propus a isso, né? Mais ou menos tentar entregar uma versão melhor que a anterior, né? E hoje será sobre o Shurato. O meu primeiro vídeo do quadro É Bom ou Apenas Nostalgia? O quadro do canal onde revisito coisas que gostava no passado e as reavalio se o negócio era bom mesmo ou se apenas convencia minha mentalidade juvenil com pouca bagagem na época. Então, da mesma forma que me proponho analisar a obra sem me cegar pela nostalgia vazia, que é basicamente consumir tentando apenas emular os sentimentos da infância, sem fazer o esforço para amadurecer sua leitura da obra. Também não me esperem análises pífias com falas imbecis do tipo: ai, é datado, envelheceu mal. Eu posso ser meio burro, mas não ao ponto de forçar esse tipo de muleta para falta de argumento. Então vamos começar essa bodega. Vou falar tanto do anime Shurato, que fez muito sucesso por aqui nos tempos de Rede Manchete, quanto na sua sequência em OVA, que é inédita no Brasil. Aviso: esse vídeo conterá spoilers. Mesmo se tratando de um anime de mais de 30 anos, não significa que todos o assistiram. Mas lembre-se, esse vídeo é meramente uma review e jamais deve ser tratado como formador de opinião de ninguém. Se querem realmente ter uma opinião formada sobre a obra, vão lá e assistam e construam a própria experiência. Tenku Senki Shurato foi um anime produzido em 1989 pela Tatsunoko. Sim, o conceituado estúdio de animação Tatsunoko, conhecido por títulos como Machi Go Go Go, conhecido no ocidente como Speed Racer, Gatchaman, Zillion, Macross, Yatterman, cujos personagens foram inspiração para a equipe Rocket do anime de Pokémon. Cachern, que citei no vídeo falando sobre as inspirações na criação dos jogos de Rockman. Enfim, deu para sentir o currículo da Tatsunoko. Mas Shurato é realmente bom? Então, se vocês curtem um joguinho de luta, provavelmente conhece o título Tatsunoko vs Capcom, lançado para Wii. Jogo que reúne personagens de jogos da Capcom e de animes da Tatsunoko naqueles 5 minutos de porrada sem perder a amizade. Mas lá, nenhum personagem de Shurato dá as caras. Seria isso um indício de sua qualidade? Ou apenas não é um dos animes mais populares do estúdio? É nítido que Shurato foi produzido para pegar carona no sucesso de Saint Seiya, ou Cavaleiros do Zodíaco, se preferir. Mas em vez de trabalhar com temáticas como constelações e mitologia grega, Shurato usa a cultura hindu e budista como plano de fundo. Ao contrário da maioria dos animes, a animação de Shurato foi lançada primeiro. E só um ano depois, em 1990, veio o mangá, ilustrado por Hiroshi Kawamoto. Na época do primeiro vídeo, muitos comentaram a respeito das diversas diferenças existentes nesse mangá. É tão difícil desvincular Shurato a Saint Seiya que até mesmo no Brasil ele foi exibido exatamente por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Quem viveu os tempos da Rede Manchete vai se lembrar da febre do seriado de Tokusatsu dos anos 80, febre essa alavancada por Jaspion e Changeman. E com esse fenômeno, a Manchete e outras emissoras exploraram o gênero até o talo. Diversas séries de Tokusatsu sendo exibidas e extremamente populares até pelo menos a primeira metade dos anos 90. Mas com tamanha saturação, a coisa foi esfriando, né? Apesar de em 1994 a Manchete conseguir lançar um Inspector como um grande hit, no mesmo ano estreou um tal de Cavaleiros do Zodíaco, que por mais que muitos que não viveram a época se recusem a acreditar, esse foi o maior fenômeno e impacto cultural causado por um anime aqui no Brasil. O negócio foi louco mesmo. E não demorou muito para a emissora procurar seus novos Cavaleiros do Zodíaco para dar continuidade a todo esse sucesso, audiência e produtos licenciados vendidos. E assim trouxeram os Cavaleiros Budistas e posteriormente os Cavaleiros Samurais, deixando bem nítido que a Manchete estava focando em animes rotulados como clones de Saint Seiya, cujo foco eram guerreiros que vestiam armaduras místicas estilosas. E então, em 1996, estrearia Shurato na Rede Manchete. Paz na terra aos homens e aos guerreiros de boa vontade.
Mas a harmonia do mundo celestial está ameaçada e lutadores irmãos se tornam adversários num combate mortal. Shurato, você tem de morrer. Shurato, de segunda a quinta, 7 da noite. Como falei anteriormente, Shurato se baseia no budismo e hinduísmo. Provavelmente alguém deve estar se perguntando, mas como assim utiliza os dois? Na época que passava na manchete, eu achava que a parada era totalmente baseada na cultura hindu, principalmente por ter nomes de divindades como Vishnu, Shiva e Brahma. Mas ao rever, identifiquei muitos simbolismos budistas. O budismo e o hinduísmo têm origens comuns na Índia há 500 anos antes de Cristo. Compartilham crenças paralelas e viveram lado a lado, e com o tempo o budismo foi se espalhando pela Ásia, criando suas diversas ramificações. Assim como as religiões abraâmicas, que tiveram uma origem próxima, mas foram se ramificando com o passar do tempo, surgindo assim o judaísmo, islamismo e cristianismo. O anime começa com o protagonista Shurato Hidaka, enfrentando seu melhor amigo e companheiro de treino, Gai Kuroki, na final do torneio de artes marciais juvenil. Até que de repente, ambos são envolvidos por uma misteriosa luz. Então Shurato é despertado por uma garota chamada Rakshu, que na dublagem ficou como Hakeshi. E então descobre que está em um mundo estranho conhecido como Tenkokai, mundo celestial na versão brasileira. Peraí, um anime onde o protagonista vai parar em um mundo místico, onde ele irá evoluir despertando seus poderes e viver muitas aventuras? Seria Shurato a porra de um Isekai nos anos 80? Pois é, apesar de Shurato não ser um anime com um título quilométrico, com mais um personagem genérico com cara de Kirito e com uma trama mais genérica ainda baseada em MMORPG, a premissa básica do que define um Isekai está longe de ser uma novidade. Uma das coisas que me deixa triste de apagar o vídeo anterior é que todos aqueles comentários que foram lá postados desaparecerão junto com ele. Mas faço questão de recitar o comentário que na época até fixei no topo do vídeo. O Zemo do antigo canal Covil deu uma filosofada sobre Isekai e a jornada do herói. Algo interessante em relação a você levantar a bola do Isekai, a própria jornada do herói, ou monomito, contempla isso. Nem que seja simbolicamente, para se tornar herói, o cidadão comum precisa abandonar parentes, amigos, amores, ou seja, seu próprio mundo para abraçar o caminho da aventura em outro mundo que não é o seu. Em resumo, precisar dar sua vida para renascer como herói. Isso é explorado em infinitas narrativas, mas uma que chama atenção é a bíblica, quando Lucas, Salmo 14, versículo 26, há a seguinte passagem: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A ideia da jornada do herói é exatamente essa. Você foi convocado para uma missão em outro mundo, Isekai, e se não descolar de sua vidinha pacata e acomodada, não conseguirá se preparar para cumpri-la. Ou ainda mais nos termos do budismo, segundo Jay Campbell, quando o envoltório da consciência tiver sido aniquilado, ele se torna livre de todo temor, além do alcance da mudança. E tudo isso de fato tem relação com o nascer de novo, renascer, reencarnar, ressuscitar, ou ainda com mais camada de simbolismo, ser summonado para um outro mundo. Talvez o lance do Isekai seja esclarecedor de duas etapas desse autoabandono, que são o abandono de sua vida exterior e o abandono de sua vida interior. O summonamento, embora esclarecedor, faz com que o seu proto-herói mantenha-se nostálgico, o que é um grande obstáculo no seu caminho, já que por não ter abandonado o seu mundo, sua vida exterior por conta própria, ainda não conquistou autonomia. Daí a choradeira eterna de certos personagens, a nostalgia. Pois é, notamos que houve um paralelo tanto ao Isekai, ao monomito e ao budismo, coisa que irei abordar mais pra frente. Mas é nítido que o tema central desse conceito narrativo constantemente usado é o renascimento, o desprendimento de sua vida pacata e, em outras palavras, sair de sua zona de conforto para encarar a árdua jornada. Mesmo que para cumprir tal missão é preciso abdicar de sua terra natal, de seus entes queridos e até mesmo de sua vida como a conhecia.
O irônico é que a onda dos isekais atuais é uma subversão escapista desse conceito. Em vez do protagonista ter de trabalhar o desapego à sua vida pacata e ao mundo no qual fazia parte, agora geralmente os protagonistas odeiam suas vidas, não se encaixam socialmente e magicamente vão parar em um mundo mágico onde lá eles são especiais, todo mundo paga pau pra eles, ganham diversos poderes facilmente, chove mulheres querendo abrir as pernas pra eles, enfim, tudo surge de mão beijada. Basicamente é o sonho molhado do nerd esquisitão, desprovido da mínima capacidade de socialização, para em um mundo onde seus problemas não existam. Mas voltemos a Shurato. De repente, Shurato é atacado impiedosamente por Guy, como se ele tivesse visto aquela sua conversinha secreta com a cocotinha dele. Mulher de amigo, pra mim é violino, eu viro a cara e me bavare. Mas a verdade é que agora seu melhor amigo virou um sujeito com um olhar cruel e obcecado a matá-lo. Então depois é explicado que Shurato e Guy foram transmigrados para o Tenkukai pela deusa Vishnu, e que na realidade eles são reencarnações de um dos 8 Rei Devas, que protegem o mundo celestial. Esses 8 guardiões são os guerreiros mais poderosos de Tenkukai, uma função similar ao dos Cavaleiros de Ouro em Saint Seiya. Como em Cavaleiros do Zodíaco, os guerreiros desse mundo possuem armaduras místicas. Essas armaduras são chamadas de Shakti. Elas possuem uma forma inicial que parece um totem, podem mudar para uma forma que são usadas como veículos e por fim se unem aos corpos de seus donos, tornando-se uma armadura. A palavra Shakti na cultura hindu está ligado a poder ou energia criativa. Shakti representa a força vital do universo, o princípio feminino responsável pela criação. É diretamente ligada à deusa hindu suprema. Shakti, além de ser a força criadora, está ligada ao dinamismo, movimento e mudanças. Logo está ligado também ao sustento e destruição do universo. Guy e Shurato foram transmigrados para o Tenkukai para completar os 8 Rei Devas para se preparar para a guerra contra os Ashura que se aproxima. Aqui já temos um outro paralelo com o budismo, onde acredita-se que o universo se divide em 6 mundos. Basicamente aquele ciclo das 6 existências apresentado por Shaka de Virgem. Esses mundos também podem ser tratados como os diferentes estados psicológicos da alma. Em Shurato se trabalha com 3 deles: o mundo dos humanos, o Ningenkai, o mundo celestial, o Tenkukai, que é o mundo dos deuses, e o mundo dos Ashuras, que são semideuses que sempre buscam guerras com os deuses por invejarem sua condição. Os 8 reis Devas são chamados de Hatibushu. Shurato, o rei Shura, ou Shura-O no original, é o protagonista do anime, cabeça de vento, o típico protagonista de sangue quente de Shonen. Seu Shakti representa um leão. Guy, o rei Yasha, ou Yasha'u no original, era o melhor amigo de Shurato, mas que agora se torna um antagonista. O típico bichonen, é o cara descolado, bonitão, que fazia sucesso com as garotas e constrata com a personalidade de Shurato, com uma personalidade mais calma, centrada e que usa mais a cabeça. Seu Shakti representa um lobo. Hyuga, que na dublagem chamavam de Hyoga, o rei celestial ou Ten'ou no original. É o guerreiro mais fiel e justo dentre os Devas. Seu Shakti representa um tigre. Ryoma, o rei dragão, ou Ryuo no original, é considerado o mais forte dentre os Devas. É o melhor amigo de Hyuga, um sujeito tímido, centrado e determinado. Seu Shakti representa um dragão. Reiga, guardião Karura-O, que na dublagem ficou o Rei Carla, um personagem um tanto narcisista, se acha lindo, metido andrógeno, curte usar maquiagem e apesar de seu estilo afeminado, adora galantear garotas. Costuma ter um ar brincalhão e despreocupado. Seu Shakti representa um Garuda. Dan, o Rei Riba, ou Riba-O no original, o mais combativo e cabeça quente dentre os Devas, adepto da força bruta. Seu Shakti representa um rinoceronte. Kuya, que na dublagem foi chamado de Kenya, o rei Dappa, ou Dappa-O no original. Ele é o guardião mais sério e disciplinado, o que mais conseguiu desenvolver seu soma dentre os Devas. Seu Shakti representa um búfalo d'água. Renge, a guardiã Nara-O, que na dublagem ficou como Leng, a rainha Nala, a única mulher dentre os Devas. Firme, esforçada e aguerrida. Seu Shakti representa um unicórnio. Eu reassisti o anime com áudio original, até revi uns episódios dublados para relembrar como era a qualidade da dublagem e tal.
E apesar de algumas mudanças e até uns equívocos de tradução, como chamar os Ashura de povo Azara, ou chamarem o deus Brahma de Brahma, provavelmente para não confundirem com o nome da famosa cerveja, que na época também fabricava refrigerantes. Cerveja sabe que uma Brahma é uma Brahma. Não importa onde, não importa quando. Brahma é Brahma, você sabe. Mas no geral foi uma dublagem competente, que tinha seu carisma e sem dúvida foi uma dublagem muito superior à primeira dublagem de Saint Seiya, que foi feita pela Gota Mágica, que era repleto de erros bizonhos e diálogos sem sentidos, mesmo que muitas figuras do elenco de dublagem de Cavaleiros também estavam presentes em Shurato. E sem dúvida também bem melhor que a dublagem horrenda de Yoroiden Samurai Troopers, que na manchete era chamada de Samurai Warriors. Uma dublagem sem sal, sem emoção e com uma tentativa patética de ocidentalizar um desenho japonês sobre samurais. Apesar que hoje o pessoal rasgaria o bumbum no Twitter com certas cenas de Shurato, assim como fazem com Yu Yu Hakusho, né? Claro que atualmente precisariam usar VPN pra isso, né? Droga, seu imbecil de uma figa! Volta aqui e lega, seu andrógeno nojento! Quem fala? E você que se pinta todo como uma mulher? Cala a boca! Um boçal como você que só sabe manipular mentes não deve entender nada de beleza! Lembro que quando comecei a rever Shurato com áudio original, já na abertura eu me surpreendi. E não exatamente pelo maravilhoso tema original de abertura Shining Soul, na potente voz de Satoko Shimizu. Afinal já conhecia a música e já escutava fazia anos, mas não me lembrava que as cenas da abertura eram tão bonitas assim. Lógico que não eram, porque na manchete as cenas de abertura eram uma edição genérica com amontoados de cenas do anime, enquanto a abertura original foca em apresentar Shurato e os 8 guardiões em cenas visualmente bonitas, mesclando com estética de arte asiática tradicional, como vistas nessas nuvens e oceanos, ao lado de toda essa ornamentação ao redor da tela. Tudo para realmente remeter a uma estética budista. Eu lembro que na época eu não gostava tanto do encerramento do Shurato, mas quando escutei no original foi amor à primeira escutada. Quem não se cantar com essa estética, essa voz, esse ritmo que traz uma associação com a mística China antiga, está morto por dentro. Sabako no Meizu é arte demais, bicho. Sobre as versões brasileiras da abertura e encerramento interpretadas pela Graça Cunha, foram bem competentes. Até apareceram no vídeo das melhores aberturas brasileiras de anime. Claro que não chegam no nível das originais, mas foram boas versões que ao menos foram feitas baseadas nos temas japoneses. Só aí já são bem melhores que a abertura brasileira feiona de Saint Seiya da época, que parecia com hino de município, e a abertura instrumental genericona da versão brasileira de Yoroiden Samurai Troopers. Esses entraram pro vídeo de piores aberturas brasileiras. No entanto, originalmente Shurato tem 2 aberturas e encerramentos. No Brasil, essas músicas não foram adaptadas. Usaram somente a primeira abertura e encerramento até o final. Por esse e por outros motivos, achei que assistir Shurato com áudio original foi uma ótima experiência. Além das músicas, também foi possível pegar melhor os elementos culturais que acabaram se perdendo na dublagem, principalmente por se tratarem de cultura e conceitos distantes da ótica ocidental. Esses 8 devas do mundo celestial, no original são chamados de Hatbushu, que significa 8 guardiões. Na cultura budista, são um grupo de divindades cuja função é proteger o Dharma. Lembrando que Karma e Dharma, a grosso modo, se referem ao princípio de causa e efeito. Toda ação terá uma consequência, que pode ocorrer na vida presente ou até em encarnações futuras. O Karma seria as consequências negativas geradas pelas ações do indivíduo, enquanto o Dharma seriam as positivas. Eu acho o traço do anime muito bonito. Como já citei, as ilustrações dos encerramentos acabam sendo um espetáculo à parte. No entanto, dentre todos os personagens que aparecem no anime, acho que poucas armaduras possuem um visual realmente interessante. Mas além das armaduras radicais, Shurato tem outras similaridades com Saint Seiya, como essas imagens com composição do personagem com o animal que representa sua armadura atrás.
ou mesmo o início do golpe principal de Shurato, o Shura Mahaken, o punho mágico de Shura, que na dublagem ficou apenas como o poder de Shura, que lembra bastante o meteoro de Pegasus. A história também se desenrola mais ou menos nos moldes de cavaleiros. Indra, que na cultura hindu é o senhor do tempo e do clima, no anime ele é general dos guerreiros de Tenkukai e braço direito da deusa Vishnu. Mas digamos que ele dá um golpe de estado, transformando a deusa em uma estátua de pedra, e assim tomando o poder total do mundo celestial. Seu plano infalível era culpar o Shurato, o forasteiro de outro mundo. Sim, a culpa é sempre do estagiário, mas ele foi flagrado por Hyuga, então ele acusa Shurato e Hyuga de terem armado um complô contra Vishnu. E assim Indra nomeia Gai, que agora se tornou um malfeitor, como seu braço direito. Os demais guerreiros Devas passam a odiar seus antigos companheiros por terem cometido tal traição. Em pouco tempo, Ryoma e Ireiga também descobrem a verdade e passam a ficar do lado de Shurato, Hyuga e Irakusho. Então, o que antes eram 8 guerreiros Devas, agora se dividem em 2 grupos de 4. Um grupo formado por Shurato, Hyuga, Ryoma e Ireiga, que são acusados injustamente de traição. Outro grupo manipulados por Indra, completamente cegos em cumprir seu papel hierárquico, achando que estão defendendo a ordem, formado por Gai, Reng, Kuya e Dan. Em outras palavras, é basicamente a mesma premissa inicial de Saint Seiya, onde ocorre uma corrupção interna dentro do próprio santuário, causando assim uma batalha entre os Cavaleiros de Atena, sendo o pequeno grupo de Cavaleiros de Bronze tratados como rebeldes traidores, os verdadeiros responsáveis por acabar com tal corrupção dentro da organização. Indra exerce o mesmo papel de Mestre Ares, e assim como Saga, a verdadeira identidade de Mestre Ares, Indra era admirado por todos, considerado um homem justo e íntegro. Mas em dado momento, descobre o Soma Negro dentro de si e aceita a posição de espião dos Ashura, e se torna assim um grande cuzeiro, simples assim. De início, Shurato recusa sua missão, dizendo que isso não é problema dele. Cada um com seus problemas. Legião da má vontade. Que ele não tem nada a ver com esse mundo, só quer voltar pra casa, o que nos leva à questão do Isekai levantado por Zemo anteriormente. Mas ao ver os amigos lutando entre si, os vendo passar pelo mesmo sofrimento que ele está passando com Gai, ao ver o mundo utópico de Tenkukai definhar pela ausência divina de Vishnu, e principalmente sabendo que o mundo humano sofreria tal consequência da destruição do mundo celestial, ele acaba aderindo à causa, sendo obrigado a evoluir e aprender a controlar seu soma. Apesar de ser uma obra japonesa, Shurato parece seguir perfeitamente a estrutura do monomito, ou jornada do herói. O que ao meu ver é meio chato é que no decorrer da trama vão tratando Shurato como um cara especial, uma espécie de predestinado e blá blá blá. Isso é uma coisa minha de não curtir muito essa história do protagonista que simplesmente nasce especial, que todos passam a pagar pau pra ele e que seus feitos grandiosos ocorrem porque ele estava predestinado a tudo isso. Ao contrário de Saint Seiya, ao menos a obra clássica, que trata os protagonistas como os fudidos da vida, que mesmo nascendo sobre uma estrela que lhes reservara uma vida repleta de fardos e sofrimentos, eles sempre se reerguem. São apenas seres humanos miseráveis, mas que com tamanha obstinação conseguem até lutar contra a vontade dos deuses. Também acho chatão toda hora o Shurato chorando pensando no Gai. Beleza, eu entendo que é importante valorizar a amizade e tal, mas tanta emice enche o saco. As Fujoshi dodóizinha costumam shippar personagens por muito menos do que isso. Aliás, se Shurato fosse uma obra atualzinha, teria de tudo pra ser um anime hypado. Além da parada ser um isekai, olha pra esse filho da puta do Gai. Um prato cheio pra essa otacada que tem fetiches com personagens de cabelo platinado. O cara é elegância pura. Além do seu jeitão descolado que não tá nem aí pra nada, o que até de otaquista se dizendo que é frio como o Gai, ou otaquinhas com tara por ele não ia estar no gibi. Basicamente, durante parte do anime, o grupo de Shurato enfrenta guerreiros de patentes inferiores enviados por Indra. Até que chega o momento de um mini arco das 12 casas de Saint Seiya, né? Ou até mesmo dá pra comparar com os pilares de Poseidon. Aqui o grupo de Shurato precisa abrir uma passagem para ter acesso ao Tenkuden. Para isso, precisam entrar em 4 templos que guardam uma bola de cristal e irradiar uma grande quantidade de soma em cada uma delas para
para que o portal se abra. Cada um desses templos possui uma representação: templo de Genbo, templo de Byaku, templo de Suzaku e templo de Seiryu. Essas figuras são representações da lenda chinesa dos 4 deuses celestiais. Conta que a terra e o céu foram divididos em 4 quadrantes, onde cada um representa um ponto cardeal, uma estação do ano, uma virtude. Essa lenda é constantemente explorada em diversos animes, como os 4 yokais que carregam os mesmos nomes desses deuses celestiais em Yu Yu Hakusho. Byaku seria o tigre do oeste, Genbo a tartaruga do norte, Seiryu o dragão do leste e Suzaku o pássaro do sul. Cada um desses templos está sendo guardado por um dos guerreiros devas subordinados de Indra. Assim, a elite dos soldados de Tenkukai são obrigados a lutar entre si, uma luta até a morte entre os antigos companheiros. Os 3 guerreiros que ainda seguem Indra são teimosos feito uma mula. Por mais que esfreguem na cara deles evidências sobre a má conduta de Indra, eles preferem continuar cegos à realidade. Até parece essa polarização política onde cada um acredita naquilo que quer acreditar, né? Nessa batalha, Dan, Kuya e Rengi acabam morrendo, obrigando assim o grupo de Shurato a sujar as mãos com o sangue de seus amigos. Apenas Gai sobrevive. Com o avanço dos protagonistas, Indra resolve despertar a Tríade do Demônio, que foram guerreiros Ashura que lutaram na guerra contra o Tenkukai há 10.000 anos atrás. Agora, pela primeira vez, o grupo de Shurato enfrenta adversários que estão em um patamar bem mais elevado do que eles. O primeiro deles é Kundalini, que mostra uma diferença esmagadora de poder. A segunda foi Trilo. Essa conseguiu transmigrar Shurato de volta para a Terra, apagando sua memória. Esses episódios em que Shurato vive uma vida normal com sua família são um dos episódios mais interessantes da série. E aqui nota-se que nem o avô de Shurato o considera lá um exemplo de inteligência. Mas com o tempo, Shurato começa a ir se lembrando que tem algo no qual ele precisa resolver, e tenta a todo custo retornar ao Tenkukai. O irônico é que durante o começo do anime, o que ele mais queria era voltar para casa. Mas agora que retornou, ele sente urgência a completar sua missão. Novamente, aquilo que o Zemo falou sobre a jornada do herói em estar disposto a abrir mão de sua vida pacata, de seus entes queridos, para abraçar um novo mundo e cumprir um dever. No fim, o budismo se trata sobre o desapego, sobre abandonar o ego. Não sei se isso foi proposital, mas se encaixa na temática. Lembrando que passagens assim costumam acontecer em outros animes, onde os personagens acabam presos em outro mundo, passam boa parte da jornada querendo voltar para casa, mas quando acabam conseguindo um retorno prematuro, decidem voltar para sua jornada, como ocorre em Digimon e Guerreiras Mágicas de Rei Art. E o último do trio é a Kalanata, o mais poderoso. Ele mostra para Ryoma que foi responsável por sua morte na última guerra. Provavelmente deve ser assustador encarar frente a frente alguém que te matou em uma vida passada. Ryoma sente a pressão, mas acaba conseguindo derrotá-lo, mesmo que perdendo sua vida no processo. Assim abre-se as portas para a batalha final contra Indra. Um a um dos companheiros de Shurato vão perdendo a vida, Shurato é obrigado a ter uma luta até a morte contra Gai, Indra acaba derrotado, e em seu leito de morte solta aquele blá 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 de esperar não ter um destino tão cruel em sua próxima vida. Lembrando que reencarnação é um tópico muito importante dentro do budismo e hinduísmo. Então Vishnu é salva. Em Saint Seiya, no fim do arco do santuário, a narrativa engana o público, fazendo-o acreditar que os protagonistas foram um a um perdendo suas vidas em razão da dramaticidade. Mas aqui, por conveniência de plot, Vishnu traz de volta à vida todos os guerreiros devas, causando aquele climão no palácio, com Rengi, Kuya e Dan, com aquela cara de bunda de kkkk, e aí, man? Não é que vocês estavam certos? Foi mal aí. Engraçado que Vishnu ressuscitou os Hatibushu, mas não reviveu Salas e Mayuri, que sacrificaram suas vidas para ajudar o grupo de Shurato. Também não reviveu o guerreiro Marichi, que foi uma vítima de uma doença que se espalhou pelo Tenkukai devido à ausência de Vishnu e morreu em uma batalha contra sua amada Rengi. Reviveram só quem era conveniente para o roteiro. Quanto a Gai, ele havia se tornado um Ashura e foi revivido por Shiva, o deus da destruição que comanda os Ashura. E assim inicia o arco final do anime.
Os Ashura invadem Tenkukai em massa, espalhando caos em toda parte. Não sei porquê, mas em muitos lugares e até mesmo em trechos da legenda dos episódios que assisti, retratam Shiva com pronomes femininos. E mesmo eu acho que tinha lembranças de Shiva como mulher. Talvez seja por sua aparência andrógena, ou talvez por confundir as minhas lembranças misturando com a Shiva de Mortal Kombat, sei lá. Mas Shiva é um deus, e ele costuma ser representado de forma andrógena mesmo. Mas tanto no áudio original quanto na dublagem brasileira, ele tem voz de homem. E com o mundo celestial tomado pelo caos, Shurato, cabeça de vento como sempre, para tranquilizar as pessoas diz: "Ah, de boa, se morrermos é só Vishnu nos reviver novamente." Mas aí a deusa diz que não vai rolar, que só dá pra fazer isso uma vez, que demanda muita energia. Outra conveniência de plot, tipo a festinha que se tornou ficar revivendo o personagem com as esferas do dragão, né? Então é revelado que eles precisam encontrar o Shakti do deus Brahma, que morreu na última guerra, pra assim poder derrotar as forças de Ashura. E assim descobrem que tanto Shurato quanto Gai foram escolhidos como sucessores de Brahma antes de sua morte. Por isso, só eles podem usar seu Shakti. Por esta razão, estimularam o crescimento do Soma Negro em Gai para que ele virasse a casaca e lutasse ao lado dos Ashura usando o Shakti de Brahma. Por isso que Shurato meio que acabava sendo tratado como especial durante toda a trama. Sendo assim, o Shakti de Brahma está para Shurato como a armadura de Sagitário está para Seiya. O estranho é que o Shakti é totalmente diferente no corpo de Gai e no corpo de Shurato. Apesar de ter elementos estéticos interessantes, esse arco passa muita sensação de mal animado. A animação desses episódios possui menos frames, dando um ar de bugado, o que acaba sendo um tanto broxante, já que a animação tem uma queda abrupta de qualidade logo em seu clímax. Com o desfecho desse arco da guerra com os Ashura, o anime se encerra com um mini arco de poucos episódios bem sem graça. Diria que a única coisa interessante é o fato do Ryoma se casar. Outro aspecto negativo ao meu ver é que durante toda a série, os 3 guerreiros enganados por Indra são pouco aproveitados. Temos pouca chance de vê-los em ação. No máximo no arco dos 4 templos, vemos alguns flashbacks mostrando relações interpessoais entre eles, suas motivações e tal. Minha avaliação da série no geral? Então, eu me diverti revisitando o anime. Tem um fator nostalgia por ter sido algo que marcou minha infância, o traço do anime é bonito, tem uma boa trilha, mas apesar de ter todo um plano de fundo interessante envolvendo o budismo e hinduísmo, a cada golpe desferido ou quando invocam o Shakti, eles recitam mantras budistas. Não marque Samanda Bodhanã, Nandu Sawaka. Não marque Samanda Bazaran Sumbani Zumba Sawaka. Não marque. Até aquela arma do Shurato que na infância eu achava que parecia um fouet de bater bolo, na realidade é um Vajra, um artefato sagrado budista que representa a firmeza de um diamante e a luminosidade de um relâmpago. Mas apesar disso, acho que foram para uma abordagem superficial demais. Com toda a riqueza do budismo e hinduísmo, eles poderiam ter criado um enredo mais profundo, abordar questões filosóficas, construir um universo mais rico com base nos 6 mundos. O desenvolvimento dos personagens gira em torno do despertar da consciência. Muita coisa poderia ter sido explorada. Se tratando de um estúdio no nível da Tatsunoko e do plano de fundo de enorme potencial propiciado pelo budismo e hinduísmo, Shurato poderia ser muito mais do que, entre aspas, um clone de Saint Seiya e ter entregado algo único e criativo. Boa parte das lutas são sem inspiração, o roteiro de Shurato não é a coisa mais cativante do mundo. Apesar de ser um anime bonito esteticamente, existem trocentos personagens sem sal e com desenvolvimento quase nulo. Shurato em si é um personagem interessante, eu até acho ele mais legal que o Seiya do anime, que nesse caso prefiro o Seiya do mangá, lembrando que existem sim grandes diferenças entre o anime e mangá de CDZ. Mas no geral, o Shurato perde pra Saint Seiya em quase tudo, seja em dramaticidade, construção de universo, mesmo no anime que considero inferior ao mangá. Falando em construção de universo, achei o Tenkukai um lugar exageradamente utópico, que chega a ficar sem graça. Acho que poderiam ter mergulhado mais nessas culturas e terem criado um universo mais elaborado. Só a palestrinha de Chaka de Virgem sobre o ciclo das 6 existências possui uma atmosfera bem mais interessante referente aos mundos budistas. Então, no geral, apesar de ter elementos elogiáveis, acho que Shurato fica aquém do que se espera de um anime que usa tais elementos culturais com planos de fundo
e fica aquém do que se espera de um anime da Tatsunoko. Mas o vídeo não acaba aqui, Shurato tem uma sequência direta. Abordarei esse OVA com menos detalhes, afinal esses episódios são inéditos aqui no Brasil. Shurato Sousei no Antou pode ser traduzido como Shurato, a Batalha da Criação. OVA de 6 episódios produzidos em 1991, poucos anos depois do anime original. Se chama o anime de Shurato de clone de Saint Seiya, esse OVA, ele dá uma imitadinha em Hokuto no Ken. Eu sei que vão dizer, olha o Dan forçando o Hokuto no Ken de novo. Mas não tem como dizer que a abertura é Hokuto no Ken total. Mas as semelhanças ficam mais nesses elementos visuais, já que apesar da abertura sugerir, a história não se passa em um futuro pós-apocalíptico. Eu encaro essa abertura como algo simbólico. Ela representa o estado interno, espiritual e psicológico de Shurato. Ele está introspectivo, deprimido e se sentindo perdido. Por isso ele vaga nesse mundo em ruínas, um mundo sem cor. Eis que ele se ergue trajando seu Shakti, emanando energia, destruindo uma parede, que encaro como uma representação do momento em que Shurato se levanta, encara a situação e enfrenta seu apego. Então seu rosto se ilumina e ao horizonte ele enxerga o lindo e vasto mar, contrastando com as paisagens desérticas e caóticas na qual ele vagava, esboçando assim um sorriso. Agora ele encontrou a luz no fim do túnel, enxergando as coisas com uma perspectiva mais positiva, com as cores voltando à sua vida. Nessa história, os Hachibusho vão para a Terra após Rakusho sentir um estranho soma se manifestando no mundo humano. Dentre eles, Shurato é o único ser humano. Então cada um deles vem para a Terra e arrumam empregos para se misturar com a população de Shinjuku. Dan, que é o cara parrudão, arruma um emprego de pedreiro, um ofício que no Japão carrega toda aquela associação com rebeldia e macheza. Reiga vira entregador de restaurante. Rengi se torna garçonete e não parece se sentir nada à vontade com esse trabalho. Kuya mostra seu lado empreendedor, se tornando vidente no centro da cidade. E Hyuga e Ryoma arrumam um emprego mais legal. Fazem apresentações de heróis de tokusatsu em parques de diversões. Aliás, essas apresentações sempre foram muito frequentes no Japão, onde a criançada podia ver seus heróis favoritos da televisão fazendo várias piruetas marotas no palco. O Hyuga fazia o papel de um Metal Hero que lembra bastante Gyaban, Charivan ou Jaspion, enquanto o Ryoma fazia o papel do monstro. Enquanto a Shurato, ele está de volta ao seu mundo, mas as lembranças de sua existência e de Gai foram totalmente apagadas. E para aumentar os requintes de crueldade, ele mora como vizinho de sua família, fazendo amizade com seu avô e irmã mais nova, sem que eles saibam que na realidade são parentes. Talvez isso seja o ápice do desapego e do abandono do ego tão falado no budismo. Claro que uma situação assim acaba trazendo enorme tristeza. Shurato apresenta sintomas de depressão, passando o tempo sentado em seu apartamento escuro, cheio de baratas, introspectivo e melancólico. Queria tanto voltar para o seu mundo, mas agora que está de volta, ele tem que agir com sua família como se fosse apenas um simpático vizinho. E para variar, não para de pensar em Gai, o que acaba explicando a minha interpretação da abertura. A arte desse OVA está linda, a animação está bem melhor, principalmente se comparar com a saga do deus Shiva na série principal. Realmente achei que o fato da história se passar na Terra funcionou melhor que no utópico e sensal Tenkukai, apresentado no anime. Esse OVA tem todo um clima melancólico e um ar de mistério que o torna bem mais interessante e charmoso que a série original. Mais uma vez, Kuya e Dan têm participações quase nulas, mas em compensação dessa vez eles aproveitam bem a Rengi. Eu sinceramente acabei gostando mais desse OVA, mas ainda assim não diria que são um primor ou que chegam a salvar Shurato como um todo. Mas acho que é praticamente obrigatório para quem já assistiu Shurato para conhecerem o real desfecho da história. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, apesar de Shurato ter sim elementos elogiáveis, acho que esse é um caso de uma obra que fica mais no campo da nostalgia do que da qualidade de fato. Apesar de tudo, gostei da experiência de revisitar Shurato e agora com mais bagagem pegar elementos culturais e nuances que jamais enxergaria na infância. Então, se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e nos grupinhos otaquistas.
Até o próximo vídeo. Fui. Segundo episódio do quadro Bom ou Apenas Nostalgia. O quadro que eu revisito coisas que eu já gostei no passado e reavalio se é bom mesmo ou se apenas convencia a minha mentalidade juvenil da época. E hoje eu vou falar de Pokémon. Pokémon é uma franquia que está nativa há mais de 20 anos. Foi a segunda maior febre de animes que acompanhei em minha vida, só perdendo para a febre causada por Saint Seiya. Hoje tem muita gente que tem enorme nostalgia e saudosismo por Pokémon. Vive lembrando das garrafinhas do Guaraná e tudo mais. Mas por incrível que pareça, por mais que lá em 1999 e começo de 2000 eu tenha entrado na febre pokémoníaca, eu não tenho praticamente nostalgia nenhuma da série. Na época eu já estava iniciando a adolescência e em 1999 era assunto na escola, no pátio era um mar de crianças sentadas batendo figurinhas, mas no meu ciclo da mesma faixa etária em 1999, todo mundo assistia o desenho todos os dias no programa da Eliana, batiam figurinhas e tinham chaveiro de Pokémon pendurado nas mochilas ou estojos. Mas simplesmente até lá pra maio de 2000, todos magicamente ficaram maduros demais pra assistir Pokémon. Todos passaram a achar coisa ridícula de criancinha, eu inclusive, mas tô ligado que tinha gente que assistia escondido. Trocamos o Chiquinho do programa da Eliana pelo Marcos Mion na MTV. Em vez de falar de desenhos, falávamos sobre clipes da moda e eu queria me afirmar como não sou mais criança, me achando fodão por só assistir desenhos como Beavis e Butthead e South Park. A nostalgia que tenho sobre Pokémon está mais ligada aos jogos. Na época eu nunca pude ter um Game Boy Color, então minha memória afetiva está ligada mais às lembranças de eu passar minhas noites vendo minhas revistas de games da época ou mesmo jogando no Game Boy de amigos. Mas consegui realizar meu sonho depois de velho. Chupa a sociedade. Aliás, seria injusto falar de Pokémon e não falar dos jogos. Afinal, o desenho é uma propaganda dos jogos. No Brasil foi o contrário, o anime vendeu os jogos. E não é raro encontrar pessoas que pensam que o desenho veio antes. Os jogos foram concebidos por Satoshi Tajiri em 1995 para Game Boy. Se trata de um JRPG onde você captura monstrinhos e treina eles para batalhar. O nome Pokémon é a junção de Pocket Monster, o Pokémonster, como é conhecido no Japão. Ou seja, são monstrinhos portáteis que você pode carregar no bolso dentro da Pokébola. Monstros portáteis assim como a plataforma para a qual os jogos foram lançados. Satoshi teve a ideia de Pokémon ao lembrar de seu passatempo de infância de capturar insetos, coisa que era comum das crianças japonesas antigamente. Claro que provavelmente tem uma influência aí também dos filmes de Kaiju Eiga, o famoso cinema de monstros japoneses como Godzilla e Gamera, por exemplo. Filmes que mesclam ficção científica e muitos deles tinham monstros se degladiando. E claro, o conceito de monstros portáteis provavelmente veio de Ultra Seven, série de 1967, que foi uma superprodução em sua época. Ultra Seven é uma série da franquia Ultraman, que era uma verdadeira febre no Japão e continua forte com séries novas até hoje. Em Ultra Seven, Dan Moroboshi, que era a forma humana de Ultra Seven, tinha cápsulas contendo monstros que ele usava para auxiliar nas batalhas. Mas aparentemente ele não tinha muita paciência para upar seus Pokémon, pois ele sempre acabava perdendo, e diferente do Ash, ele que acabava saindo na porrada e resolvendo o problema. Aliás, podem reparar que nos jogos, quando o HP do Pokémon fica baixo, começa a fazer o barulhinho bem similar ao indicador de energia dos Ultras que piscam quando ele está ficando desgastado. Dentre os principais apelos do jogo é o fator coleção, eu adoro isso. Você quer ter todos os monstrinhos do jogo, fazer eles evoluírem para ver quais são suas novas formas, e para você conseguir ter todos os monstrinhos é preciso trocar com os amiguinhos, já que existem duas versões diferentes e que não é possível ter acesso a todos os Pokémons apenas jogando sozinho. Além disso, é possível ter batalhas multiplayer, arte e músicas charmosas e relaxantes. Sem dúvida nenhuma, são jogos gostosos de se jogar. E tudo isso aliado a um jogo minimalista, poucos diálogos, sem muita necessidade de apresentar um enredo elaborado, é apenas capturar os bichinhos, batalhar e seguir sua jornada. O fator coleção é um enorme apelo, centenas de bichinhos para colecionar, montar um time, treinar, e a partir da segunda geração até fazer cruzamento é possível. Um jogo aparentemente simples e divertido, mesmo que por trás dele existam questões mais complexas como escolha de movesets de cada Pokémon do seu time, estratégias de batalhas e formas adequadas de treiná-los para o competitivo. Agora provavelmente é a hora que surge um fanboy de Black White que fica puto. Como assim sem muita necessidade de história? Black White possui uma história muito boa e madura, blá 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 blá. Tudo bem, mas pra mim continua sendo totalmente dispensável. Não estou dizendo que o jogo não seja bom, mas eu não quero saber se fulaninho quer criar um mundo separado para humanos e Pokémon. Eu não quero saber o quanto o protagonista é especial. Eu quero apenas capturar os bichinhos e seguir minha jornada. Quando peguei os jogos de DS, eu tinha apenas vontade de rushar
puxar os diálogos. Pô, é Pokémon, um jogo de rinha. Se eu quiser me engajar com enredo, construção de universo, pra mim tem opções melhores onde encontrar isso, como alguns Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger, Chrono Cross, Phantasy Star, Tales of Fantasia e etc. Minha geração favorita até hoje é a segunda. Amei o segundo jogo, que trouxe mais cores, uma melhoria visual interessante e sem descaracterizar e perder a essência. E na minha opinião teve os Pokémons mais criativos. De longe a geração Gold, Silver, Crystal foram os que mais me diverti jogando. Sem falar que após vencer a liga, você libera o mapa de canto da geração anterior para explorar e vencer os ginásios. Uma discussão babaca que vejo com frequência referente a Pokémon são os saudosistas que falam que só presta a primeira geração, que o design dos Pokémons novos são horríveis, que não parecem mais animais, etc. E do outro lado a galerinha mais jovem que acha isso um absurdo, que alegam que continua criativo como sempre e que sempre usam como argumento Grimer e Magnemite para alegar que sempre tiveram Pokémons com design nada a ver. Na minha opinião, os dois lados estão sendo babacas em algum ponto. Os saudosistas estão sendo rasos em suas argumentações, pois obviamente desde o início já tinham Pokémons com designs estranhos, e nem todos eram inspirados em animais e tal. E tem sim muitos Pokémons bonitos e de design interessante depois da primeira geração. Argumentação de quem só usa memória afetiva e de quem não se esforçou em conhecer de verdade. Nós temos que realmente concordar que tem várias porcarias ali que passam a sensação que os designers ligaram foda-se e começaram a lançar qualquer coisa para preencher buraco. Tipo... Pokémon que é um sorvete genérico? Ai, mas olha o Grimer que é uma geleca. Tá bom, pode não ser o design mais trabalhado e interessante, mas ele é um monstro formado por massa orgânica tóxica, mutação genética. Tem toda a questão da poluição por trás e arremete a filmes de horror classicão. Não tem como querer falar que ele seja tão ruim como a porra de um saco de lixo. Eu vejo aqui designs descartados das primeiras gerações e vejo muita coisa que acho bem legais. Pra mim poderiam facilmente serem usados como novos Pokémons e serem melhores que muitos que foram lançados por aí. Falando em design, a aparência dos Pokémons nos primeiros jogos eram bem diferentes do que foram apresentados no anime. Após o anime, os jogos adotaram o mesmo visual. Pro meu gosto pessoal, alguns acho mais legais na primeira versão, que trazem mais aquela aparência imponente e visual que me lembra os filmes de monstro. Mas outros realmente acho melhor as versões renovadas. Mas olha só esse Pikachu gordinho. Vale lembrar que os nomes dos Pokémons foram mudados para se encaixar em uma sonoridade mais ocidentalizada. Alguns nomes aqui são os mesmos do Japão, mudando basicamente a forma como o pessoal pronuncia, tipo Pikachu e Chikorita. Mas a grande maioria tem nomes diferentes no Japão, que geralmente carregam algum significado. Por exemplo, o Charmander no Japão se chama Hitokage. E até pouco tempo eu não entendi o nome, afinal eu associava Hitokage como Hito, que significa pessoa, e Kage, que significa sombra. Por que diabos ele chama pessoas da sombra? Porque o rabo dele tem fogo e faz sombra? Mas então eu descobri que é Hitokage de Tokage, que significa lagarto, e Ri, que significa fogo. Agora faz sentido. Ou o Charizard no Japão se chama Rizadon, que é um jogo com a palavra lizard, que é lagarto. Rizadon traz bem aquela estética de nome de monstro de cinema japonês. Ou então Totodile, que no Japão se chama Waninoko, que basicamente seria filho ou filhote de crocodilo. E claro que com o sucesso do formato de jogo que Pokémon trouxe, acabou influenciando muitos outros que vieram depois, como Robopon, que saiu para Game Boy Color, Medarot, conhecido por aqui como Medabots, que também originou um anime, Yokai Watch, que também lançou anime, e até Dragon Quest, um gigante do JRPG, lançou jogos no mesmo estilo de Pokémon com Dragon Quest Monsters. Agora bora falar do anime, né? Ele é basicamente uma propaganda do jogo. O anime já começa com uma referência à intro dos jogos clássicos de Game Boy, e isso é muito foda, já que tais referências no anime não são lá muito frequentes. E olha essa tela de título, essas pokébolas pixeladas e esse background verde, pelo menos pra mim trouxe uma associação imediata com Pokémon Green, que é equivalente ao Pokémon Blue do ocidente no Japão. Lembrando que o anime que tivemos acesso aqui é uma versão ocidentalizada. O Ash no original se chama Satoshi, o mesmo nome do criador da franquia. Os temas de abertura e encerramentos totalmente modificados. Em 1999 eu achava essa abertura maneira, agora pra mim não cola mais. Sem dúvida prefiro as aberturas e encerramentos originais. O que eu imagino quando escuto falar de rap dos 150 Pokémons? Uou, que radical, um rap de Pokémon?
Bem aquela atitude poser de comercial de sucrilhos, que os americanos juvenil achavam descolado nos anos 90. O anime começa com várias piadinhas bobinhas. Já sabemos que o Ash não é lá um protagonista muito respeitado, apesar que dentro da série forçarem aquele protagonismo. E realmente, já no primeiro episódio mostra a moral que ele tem. Um moleque chega atrasado e não consegue chegar a tempo de escolher o seu Pokémon inicial, então acaba ficando com um Pikachu temperamental, que não tem um pingo de respeito por ele. Até a Pokéagenda alopra o Ash. Vida de viajantes trouxas. Quer dizer que eu sou trouxa? O anime é cheio de piadinhas bobinhas, mas é divertido ver a mãe do Ash lembrando na frente de todo mundo que ele tem que trocar as roupas de baixo todos os dias. Logo de cara você vê que tá tudo errado nesse mundo. Todos reclamam de Pikachu por ele não gostar de ficar na Pokébola. Ah tá, desculpe aí por ser um indisciplinado e inconveniente por não querer ficar com cãibra preso dentro dessa bolinha. Ash vem com aquela conversa de eu sou seu treinador, você tem que me respeitar e me obedecer. E ele até tenta capturar Pokémon dando pedrada na cabeça deles. Pois é, todos já sabem que Pokémon é basicamente um anime de rinha de galo, onde tudo gira em torno da motivação de um moleque mimado querendo massagear seu ego e se tornar o campeão das rinhas Pokémons. Mas spoiler, ele nunca consegue. Então, Ash nunca venceu uma liga e... Filho da puta, mataram o meme! Eu sou corintiano, nesses anos de vida consegui ver o Corinthians finalmente ganhar uma Libertadores, mas até então nada do Ash ganhar uma liga. Bem, ele tinha vencido a Liga Laranja, que é igual ao Mundial de Clubes de 2000 que o Corinthians venceu, e que muitos dizem que não conta. E ele disse, eu sou o Edilson, o capeta! E agora, finalmente ele venceu uma liga. Ash deve ser corintiano sofredor também. Agora voltando ao assunto de quanto o mundo de Pokémon é errado. No centro Pokémon eles escravizam Pikachus pra gerar eletricidade pro gerador. Mano, eu que achava que era um anime bonitinho e inocente, essa porra parece Mad Max. Outra prova que Ash é cuzão é que essa véia tenta contratá-los pra exterminar os Tentacools, que estão atrapalhando as obras de seu hotel de luxo. E ele acha isso normal. E ainda pergunta porque a Misty ficou revoltada. Quanta crueldade. Os bichinhos são obrigados a lutar para massagear o ego de seus treinadores. Ficam confinados claustrofobicamente dentro de uma bolinha. São escravizados. Tem gente que acha de boa o extermínio em massa. Ainda tem que aguentar esses putos falando como se amassem e respeitassem os Pokémon. E ainda falam que a equipe Rocket que é do mal. Já sabemos que é um anime que tem intersecção completa entre negligência infantil, maus tratos de animais e menores apostando. Cara, é um anime mais maduro do que parece. Por isso e mais outros 978 motivos, Digimon é superior. Mas foco, vamos voltar ao assunto. Mas tudo bem, Ash acaba mostrando seu lado gente boa e tenta proteger Pikachu quando são atacados pelos Spearow, e ambos se fodem. E assim Ash conquista a amizade de Pikachu. Aí entra aquelas historinhas e teorias clichês absurdas do tipo, o primeiro Pikachu morreu, esse Pikachu é outro. Ah, o Ash tem 10 anos há mais de 20 anos e passou por trocentas jornadas e ele não fica mais velho. Portanto, ele está em coma. Nossa, que criativo, hein? Cara, é Pokémon. Você quer encontrar uma lógica obscura em um simples programa infantil que faz propaganda de um jogo. É como esperar lógica e passagem de tempo e evolução em programas humorísticos como Chaves, Simpsons e afins. Basta assistir e prestar um pouco de atenção para ver facilmente que a maioria dessas teorias nerds não tem um pingo de coerência. Parece que absolutamente tudo nesse mundo é resolvido através de rinha Pokémon. Imagino que julgamentos em tribunal, disputas comerciais, discussões de trânsito e guerras mundiais são resolvidas com batalha Pokémon. Qual é o problema dessa gente? Por que não podem agir como pessoas normais e resolver tudo na porrada como em filmes de Kung Fu, resolver tudo no tiro como em filmes de western? Mas é o que se espera da maioria dos animes dessa categoria. Como em Yu-Gi-Oh! Tudo é resolvido no duelo. Tipo esse Kuzero aqui, que abandonou seu Charmander por ele não conseguir vencer uma única batalha. Mentiu pra ele dizendo que ia voltar pra buscá-lo. O coitado ficou dias ali parado, esperando, debaixo de sol e chuva. E o Zé Ruela ainda se gaba do que fez. Qual é a forma correta de um cidadão decente resolver tal situação? Chegar com os 2 pés na cara dele e depois esfregar a cara dele no asfalto até esfolar? Mas não, eles acham que colocando seus Pokémon pra lutar. Se eu vencer uma batalha Pokémon eu vou mostrar pra ele. Aliás, acho que seria bem mais justo se esse Charmander tivesse ficado com o Brock, afinal ele que mais se preocupou e tomou as dores dele desde o início.
A galera sempre lembra do episódio triste e comovente da despedida da Butterfree. E não é triste somente pela despedida, mas sim porque ela também sofreu muito na mão desses putos. Começa que o Ash o capturou na forma de Caterpie. Ele adorava a Misty, mas ela morre de medo de insetos. Só o destratava, dizia que ele era nojento e só humilhava o coitado. Depois o jumento do Ash vai querer batalhar com o Pidgeotto usando Caterpie. Mano, quem é burro o suficiente pra usar uma minhoquinha contra uma ave enorme? Tá explicado porque ele demorou 20 anos pra ganhar uma liga, né? Depois, quando ele já havia evoluído pra Metapod, Ash abandona pra fugir das Beedrill. Depois, já como Butterfree, ele chega a trocá-lo por um Raticate com um tiozinho no SSN. Ok, as trocas são uma função essencial no jogo, seria justo eles apresentarem isso no anime de alguma forma. Mas porra, o Ash vai trocar logo um Pokémon por qual ele desenvolveu um laço como se ele fosse apenas um objeto. As batalhas são uma questão à parte. Levando em conta que o anime é baseado em um jogo onde as batalhas são parte primordial do sistema, claro que não acho que as batalhas do anime devam ser exatamente iguais à do jogo, ou mesmo o anime ter o compromisso de ficar revelando os melhores estratégias e metagames do jogo. Fazer adaptações criativas para ficar interessantes na televisão é totalmente compreensível, mas poderiam explorar um pouco mais situações comuns e utilidades de certos movimentos do jogo. Mas não, aí o Ash vai enfrentar um ginásio de Pokémon de pedra, ele tem uma Butterfree que tem um movimento Confusion que poderia causar grandes danos em Pokémon de pedra, mas o que ele faz? Manda o Pidgeotto. E pior, insiste em usar um Pikachu que é menos efetivo ainda nessa situação. Aí qual é a ideia genial? Carregar ele de energia em uma hidrelétrica. Aí o Pikachu vence o Onix graças ao sistema de incêndio. Eu nem lembrava que o Geodude podia levitar. Será se ele aprende Fly também? Aliás, ser treinador Pokémon com instruções desse nível é fácil, né? Lute! Deve ser isso que treinadores de futebol gritam na beira do gramado. É isso, já sabe o que fazer. Cebolinha, faça gol. Neymar, ataque e mergulho. Não deixe outro time fazer gol. Ash é burro e tapado ao extremo. A Misty é uma pentelha que fica no pé do Ash cobrando por uma bicicleta nova. E o Brock é um pseudo Ryo Saeba que tenta dar em cima de toda mulher que vê. Toda a cidade tem uma enfermeira Joy e uma policial Jenny. De certa forma, uma piada é o fato dos JRPGs usarem os mesmos sprites para determinados grupos de personagens. Fizeram elas iguaizinhas, mas no anime zoam que a enfermeira Joy da cidade anterior era irmã da outra, e assim por diante. Mas aí chega essa policial Jenny e diz que a outra policial era a cunhada dela. Porra, por que a cunhada é exatamente idêntica? E a equipe Rocket, que são os vilões alívio cômico, que são os 3 patetas da organização criminosa do primeiro jogo. Até que são carismáticos e divertidinhos. Aliás, eles são claramente inspirados no anime Yatterman, produzidos pela Tatsunoko, mas sempre repetindo os mesmos jargões e esse poema de apresentação em todo santo episódio. E depois ainda reclamam das explicações da transformação do Charivan. O detetive espacial Charivan transforma-se em 1/1000 de segundo através do raio solar. Vamos ver de novo o processo de transformação. E toda vez que escuto o narrador eu imagino isso. Quem reparou nas vozes vai entender. Eu sei que até agora eu só zoei. Na realidade, quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu achei que só ia encontrar coisas pra falar mal. Mas o anime tem sim elementos elogiáveis. O anime não se apresenta muito fiel aos elementos do jogo. Ele é meio bobo, é claro que eu não esperava que fosse um anime hiper maduro, mas existem animes infantis bem melhores como Doraemon, Chibi e Maruko-chan que consigo assistir de boa mesmo velho, mas entendo perfeitamente o apelo do anime. Ele traz bem essa ideia de coleção, nos deixa curioso para saber qual time os personagens vão montar, e como propaganda do jogo ele funciona muito bem. Eu mesmo tive vontade de voltar a jogar os jogos da franquia, e até mesmo jogos mais novos que ainda não experimentei. Mas para fazer uma review séria, eu não me limitei somente à primeira temporada, que foi a que eu assisti na época, mas eu realmente tentei passar por vários episódios nesses 20 anos de série. O anime tem sim muitos problemas e falhas, mas ele tem seu carisma, de vez em quando tem umas boas piadas, referências a outros animes e elementos da cultura pop. A temporada da Liga Jotô mantém a consistência da primeira temporada, e na minha opinião até melhora o que tinha de bom anteriormente. Na maior parte das vezes, os episódios apresentam um ar cômico, principalmente por parte da equipe Rocket. Por mais que às vezes sejam repetitivos, eles são carismáticos e às vezes saem boas piadas. Com o passar do tempo, durante esses 20 anos, a série teve muitos altos e baixos. Com o passar das temporadas, a série vai perdendo um pouco desse ar mais fanfarrão. O Ash vai ficando menos burro. Não é como se, nossa, olha que desenvolvimento de personagem, mas ele se torna menos tapado. As pessoas ao redor dele passam a respeitá-lo mais. Do arquétipo de shonen de sangue quente e cabeça de vento, ele vira aquele arquétipo do menino esforçado, corajoso e tal.
Isso meio que tira a parte do teor cômico da série, ficando algo mais sóbrio e certinho. Eu particularmente sinto mais falta do ar fanfarrão, mas sem dúvida teve elementos interessantes, como a Dawn ou Hikari no original, que dividiu o protagonismo com Ash, iniciando sua jornada escolhendo seu Pokémon inicial. Então os episódios mesclavam entre focar nos objetivos do Ash, que é conseguir as insígnias para se classificar para a liga, enquanto a Dawn disputava os torneios de coordenadora. O legal é que a Jessie também disputa essas competições disfarçada. Eu acabo torcendo por ela, é tipo como torcer pro Dick Vigarista ganhar pelo menos uma corrida na vida. Infelizmente não pude ver se a Jessie consegue vencer pelo menos um torneio. Notei também que o anime tentou se aproximar mais dos elementos dos jogos com o passar do tempo. Claro que apesar de vários elementos elogiáveis que me deparei, também tem muita coisa ruim, por se tratar de trocentos seriados durante todos esses anos, com pelo menos beirando aos 100 episódios cada série, é de se esperar muita encheção de linguiça e episódios desinteressantes. Eu particularmente acho esses dois personagens chatos demais. Esse é Cillian, além dele ser um tédio de desinteressante, ele só sabe ficar fazendo trocadilho com culinária. Isso que é uma situação agridoce. Que batalha apimentada. Tá bom, já sabemos que você gosta de cozinhar, então se inscreve pro Masterchef logo. Ou então a eles que só sabe dizer pro Ash: você é tão criancinha. Nossa, que madura você é, até pensei que fosse personagem de algum filme de Akira Kurosawa, e não de Pokémon. Notei que particularmente prefiro os arcos e episódios em que Pokémon não se leva a sério e nem tenta transmitir alguma história grandiosa. Acho que se sai melhor na simplicidade, aquela jornada infantil simplória, regada a muita fofura e passagens comoventes. Agora aqueles arcos mais sérios que tentam transmitir uma história grandiosa, repleta de masturbação pro protagonista, planos mirabolantes de criar um novo mundo com motivação clichê, estilo Thanos do cinema, acho um tédio total. A temporada XY expressa bem isso, os primeiros episódios até que interessantes, a Bonnie é engraçadinha e fofinha, Brock se juntando ao Ash, tem alguns elementos divertidinhos e tal, mas os arcos finais achei bem chato, inclusive a liga em si. Aliás, nessa temporada que mudaram os dubladores, eu brinco que nem os dubladores aguentam mais, mas provavelmente foi apenas mudança de estúdio mesmo. Eu pessoalmente não gostei muito, principalmente pela equipe Rocket. Então chegamos à última temporada, que é Sun e Moon, com a jornada de Alola. Aqui o traço muda de forma drástica. Eu realmente estranhei muito, mas de qualquer forma eu não assistia mais Pokémon, então eu apenas ignorei. Olha só esse Pikachu de camelô, mas assistindo os primeiros episódios achei bem mais legal que os últimos da temporada XY. Aqui tudo tem um clima mais descontraído, Ash larga aquele discurso de serei o mestre, vencerei a liga, é tipo o Ash em Acapulco. Pelo menos até onde eu vi, ele não sai vagando em uma longa jornada como de costume, ele está se hospedando em férias e curtindo a vida, o mar e descobrindo as maravilhas desse local. E o irônico é que ele vence a liga justamente nessa temporada. A série tem um clima mais simples, descontraído, como férias na praia mesmo. Eu achei isso legal. E claro, eu adorei o Litten, que além de ser um gatinho de fogo bonitinho, tem uma história comovente por trás. E o pouco que assisti deu vontade de jogar o jogo Sun e Moon. Infelizmente ainda não tenho um 3DS. Quanto a isso aqui nem conta, é uma bosta mesmo. Todos esses anos de série, com toda certeza é possível encontrar marcas de desgaste da forma e tentativas de reinvenções. Obviamente não é uma série que tem muito a oferecer caso você tenha mais de 10 anos de idade. E claro que também existem outros animes com proposta bem semelhantes que são bem melhores, como Digimon e Yokai Watch, por exemplo. Eu pensei que eu ia fazer essa review e só ia falar mal, mas eu quebrei a cara e encontrei elementos elogiáveis. E agora posso dizer que se você curte jogos da franquia, é um bom passatempo sem pretensões. Claro que uma série desse tipo que está há 20 anos e se mantendo saudável até hoje, tem lá seus méritos, além de ter se mostrado competente em sua proposta de fazer propaganda dos jogos. Então eu diria que apesar de todos os seus defeitos, e que não são poucos, cheguei à conclusão que continua sendo um bom programa infantil. Então por hoje é só, obrigado a quem assistiu até aqui. Se você gostou dessa bagaça, dá um joinha, por favor, porque deu trabalho, hein? Eu tive overdose de Pokémon pra fazer esse vídeo. Então se inscrevam no canal, ativem o sino e até o próximo vídeo. Fui! Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Fazia tempo que eu não gravava vídeo pro É Bom Apenas Nostalgia, né? E hoje irei falar sobre Street Fighter 2 Victory.
Eu tô ligado que você aí pagava pau pro Ken e ficava falando: ih, ó o cara aí. Então, mais um vídeo do quadro É Bom ou Apenas Nostalgia, onde revisito coisas que eu gostava no passado e avalio se o produto é bom mesmo ou se apenas convencia a minha mente juvenil e com pouca bagagem na época, sem usar a venda da nostalgia cega e também sem essa conversinha patética de recorrer a pseudos argumentos como: ai, é datado. Hoje é dia de Street Fighter 2 Victory, um anime que acredito que muitos de vocês ficavam pilhadões assistindo no SBT na hora do almoço, e que sem dúvida era algo muito mais interessante e chamativo que outros desenhos inspirados em jogos, como aquele outro desenho tranqueira do Street Fighter, o desenho do Mega Man e aquele do Mortal Kombat. Olha, aqui nesse vídeo eu vou deixar mais um gameplay rolando e a maior parte umas imagens estáticas do anime, porque sabe como é, né? Não tô muito afim de tomar strike. Não é algo que me orgulho muito, mas na época eu mal tinha contato com os jogos. Obviamente eu sabia que existia Street Fighter. Via a galera comentar na escola, mas infelizmente nessa época eu era moleque leite com pera, que vivia preso na bolha e tive pouco acesso a fliperamas. No máximo perdi uma ficha ou outra em uma máquina de Fatal Fury e um boteco próximo. Melhor contar uma história tediosa dessas do que ficar ostentando experiências fabricadas, né? Eu tinha contato mesmo era com Mortal Kombat, estava naquela fase de moleque Ed, que se achava o máximo por ver sangue espirrando, fatality e violência gratuita. Mas obviamente o que eu tinha acesso eram as versões caseiras, sejam nas locadoras ou em casa de amigos que a maioria tinham Super NES. E eu em casa jogava a minha versão de Mortal Kombat 2 do Master System. Pois é, um dia faço uma review desse port pro quadro. E claro que depois de maduro eu tenho infinitamente mais interesse por jogos de luta como Street Fighter, Fatal Fury, KOF, Art of Fighting do que Mortal Kombat. E ao assistir esse anime aí, comecei a ter mais interesse em Street Fighter. E até quase peguei a versão de Master System por causa disso. Ainda bem que não fiz isso. Tanto que passei muito tempo achando que a história do jogo era basicamente o que mostrava no anime. Então bora analisar essa bodega aí. Tudo começa com o Ryu, um simples camponês que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Ele recebe uma carta de seu amigo Ken, convidando-o para que ele vá até sua casa em São Francisco. Então ele parte do Japão para encontrar o velho amigo. Chegando lá, o caipira do Ryu fica embasbacado ao ver quanto Ken é um playboy. Eu sei que todos nós, quando éramos pivete, achamos maneiro e descolada a amizade do Ryu e Ken. Mas na moral, não tenho muita maturidade pra ver essa broderagem aí entre o Ryu e Ken nos primeiros episódios. E como se não bastasse o Ken fala que quer mostrar a noite de São Francisco pro Ryu. E lá vão eles de motoca pra uma boate chamada Arco-Íris. Se eu não tivesse assistido quando pivete, acharia que isso iria acontecer. People's personal sexual preferences are nobody's business but their own. Mas na real, Ken só levou o Ryu pra lá pra eles comprarem briga com os militares. Tipo aqueles pit boy. Eles vão lá dar em cima das minas do cara só pra arrumar briga. Eu falei que o Ken é playboyzinho, né? E após tomarem um piau do Guile, eles se dão conta que pelo mundo afora tem muitos lutadores de alto nível que jamais serão encontrados em torneiozinhos de karatê. E assim os dois resolvem viajar pelo mundo em busca do mais forte. E tudo bancado pelo cartão de crédito do papai do Ken, é claro. Para! Antes de continuar essa review, vou chamar o Edu da Hunter Games 80 pra me ajudar. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu do canal Hunter Games 80, um canal 100% dedicado a games, e é claro que a gente tem uma história muito legal com esse anime que é baseado nos melhores games de todos os tempos, que é o Street Fighter. Já queria agradecer também ao Dan pelo convite, e vamos lá. Consigo me lembrar muito bem, na época, na escola, que um amigo meu chegou pra mim e falou que ia estrear no sábado de manhã no SBT um anime baseado no jogo do Street Fighter. Como naquela época a gente não tinha acesso, pelo menos não tanto como a gente tem hoje em dia, a informação, eu achei que era mentira. Pensei, esse cara tá inventando história, hein? Nunca ouvi falar de um anime do Street Fighter, né? Um anime com episódios, a não ser o filme, né? E aí não botei muita fé. No sábado de manhã, ligo a minha belíssima televisão
de seletor e me surpreendo com o desenho do Street Fighter. De cara, eu já gostei muito do concept art dos personagens, apesar de ser muito diferente, tinha a essência dos personagens dos games para mim. E a qualidade da animação é surpreendente. Ouso a dizer que até hoje ela é muito boa. Eu assisto, não vejo nada de coisa datada assim, né? A história, apesar dela ser diferente dos games, eu gostava muito. Ela abordava alguns temas bem adultos, como aquela cidade da China, onde ela é sitiada e tem muitos bandidos vivendo nela, né? Outra coisa que me surpreendi, o episódio onde o Ryu é preso, né? Se encontra com o Sagat. Fora isso, as lutas elas são bem violentas algumas, né? Consigo me lembrar aqui da luta do Vega com o Ken, que é sangue pra tudo quanto é lado. O Vega dá uma unhada no pé do Ken que espirra sangue. Então era uma coisa bem diferente dos animes que a gente via na época, pelo menos na TV, né? Não tinha uma variedade muito grande, a gente estava falando de TV aberta, a gente não tinha acesso à internet, era muito pouco, né? Então a gente assistia o que passava na TV. E aquilo era demais pra mim, eu achava incrível. Até hoje eu gosto, pra falar a verdade. Outro ponto forte que eu posso citar do anime é a trilha sonora, ela é excelente. Tanto as músicas BGM quanto as músicas cantadas são incríveis. Gosto muito delas, são muito bem feitas e elas dão um charme especial para a série. Os personagens também são muito bem trabalhados. Lembro muito bem de quando aparece o Dhalsim, que ele é como se fosse um mentor espiritual pro Ryu. Lembro também quando aparece o Zangief, que ele é gigante, quase não cabe dentro do carro, quando ele sai ele é gigantesco. A Chun-Li, ela é muito bem trabalhada na série, o Ken a mesma coisa e o Ryu também. O Fei Long também é um personagem bem interessante quando ele aparece. E eu sinto falta de alguns outros personagens, como o Blanca, por exemplo, não teve, né? É um personagem que eu gostaria de ver inserido dentro desse universo, seria interessante. Um outro personagem que eu gosto muito é o Guile. Ele já dá um pau no Ken e no Ryu, já bota os moleques dentro do lugar deles, né? Que eles estão se achando, os fortões, e aí ele mostra que existem outros lutadores tão fortes ou mais que eles ainda. Eu acho que dá um gás na série mesmo no segundo episódio, já mostra que os desafios que virão serão muito bons. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Tem algumas coisas que eu não gosto. Eu acho o Balrog um personagem muito pouco explorado, não faz jus ao que ele é no jogo. A própria Kenny também eu acho muito pouco explorada, poderia render muito mais pra trama, assim como os outros da Shadalu também. O próprio Vega eu acho interessante, mas ele poderia reaparecer, né? Numa luta final. E vamos concordar que o Hadouken, apesar de ser maravilhosa a animação e a gente entender que o Ryu tem que concentrar o Ki, é uma coisa que é difícil, demora um pouco para até atingir a perfeição, ele demora muito para soltar um Hadouken. Ainda bem que no game não é assim, porque senão você ia soltar um Hadouken, podia ir no banheiro, deixar a máquina ligada lá, o dono do fliperama não podia desligar a máquina, e no outro dia ia sair o Hadouken, né? Galera, essas são as minhas lembranças desse anime clássico, maravilhoso, que eu considero ele muito bom. Se não for o melhor, baseado no Street Fighter, tá aí no top 3 com certeza. Um abração pra vocês, falou! Aê, Edu, valeu pela participação e manda aquele abraço por trás no Daniel. E vocês aí, depois deem uma conferida no canal Hunter Games 80, onde os caras fazem gameplay de jogos antigos, sem se prender nas mesmices de sempre os mesmos joguinhos manjados, que geralmente a comunidade retro gamer se prende. Até participei de um vídeo onde eu e o Edu tivemos uma conversa de boteco enquanto jogávamos Art Defense Force 4.1. Cara, você conheceu o filme antes do anime? Comigo foi o oposto. Como já contei, não tinha muita proximidade com Street Fighter nessa época, e o anime que me fez acabar tendo um interesse maior nos jogos, e só tempos depois que aluguei a VHS do Street Fighter estrelado pelo Van Damme cheirado. E realmente, o traço do anime é bonito. Ele é visualmente interessante, apesar de alguns momentos notarmos que eles economizam na animação e reaproveitam frames. Nos anos 90, estávamos acostumados com shonen de luta regado a muito poderzinho, e se bobear,
criar armaduras também. Street Fighter fugia desse padrão, ao apresentar umas lutas mais pé no chão, e que mesmo sem toda aquela pirotecnia de luzinhas piscando na tela, socos que destroem montanhas e tal, mas em muitas cenas era possível sentir a sensação de impacto dos golpes. Como o Edu falou, o anime aborda coisas como Kowloon, a cidade murada de Hong Kong, que basicamente é uma região conturbada e sem governo, que já foi controlado por tríades, conhecida como uma gigantesca favela vertical de densa população, um refúgio para bandidos, salteadores e viciados em ópio. Apesar do anime citar tal local, acho que ficou bem superficial. Acho que poderia ter sido explorado o tema de forma mais rica, mas basicamente era tudo desculpa para rolar cenas de luta. Sim, a bagaça chama Street Fighter, eu sei, mas já que abordaram o assunto, não custa nada construir melhor a parada, né? Aliás, não é difícil ter cenas com alguns mal encarados que vêm com aqueles diálogos genéricos do tipo: o que você tá xeretando? Aqui só tem cara da pesada. Aqui só tem gente da pesada. O que você tá xeretando? Olha que você vai se dar mal, hein? E ao cara, hein? Lembro que pra mim, na época, foram impactantes os episódios em que Ryu foi preso injustamente por tráfico de drogas. Mas vendo atualmente, acho que poderia também ter sido um arco bem mais explorado. Como o Edu falou dos personagens, acho que um dos pontos altos da série é quando o Ryu passa a ter conhecimento do Ki. Um senhorzinho em Hong Kong começou a introduzir conhecimentos mais profundos de artes marciais, como o controle do Ki, o uso de tal conhecimento dentro da medicina chinesa, e como praticante de artes marciais gosto bastante quando exploram tais temas de forma satisfatória. E mais pra frente isso é aprofundado com Dalsin, que apresenta tais conhecimentos e filosofias inspiradas no taoísmo e hinduísmo ao Ryu e Ken, que se tornam os pilares para a dominação do Hadou. Aqui nesse momento da história é possível notar um certo desenvolvimento dos personagens, principalmente o Ryu. Eles acabam deixando um pouco de lado a necessidade de apenas comprar brigas vazias para saciar seu ego. Ryu passa a ficar mais tempo meditando e praticando técnicas de respiração, que no Kung Fu são chamadas de Qigong, para assim conseguir controlar o Hadou. Através da respiração e controle do Ki, Kiryu se torna capaz de soltar o Hadouken. Isso meio que se tornou meme, já que no jogo é algo rápido de se fazer, mas no anime ele fica lá eternamente concentrando energia. Eu sinceramente prefiro que seja dessa forma mesmo, fica algo bem mais factível, e qualquer artista marcial já introduzido no conhecimento do Qigong sabe que é algo complicado. Acredito que o Hadouken que vemos no anime é o Shinku Hadouken, já que é representado como uma técnica super poderosa que inclusive deixa o usuário da técnica esgotado. Como eu disse, o anime não é muito focado em poderzinhos, portanto não fica explorando as tais magias presentes nos jogos, mas é bem legal quando mostram movimentos dos personagens como o facão do Guile, por exemplo. Mas pro fim da série exploram a temática do Hadou para representar o Shinku Hadouken, o Hadou Shoryuken do Ken, e óbvio que não iria faltar os poderes psíquicos do Bison, que no original japonês se chama Vega, o Psycho Power. O Edu falou sobre a forma que os personagens foram aproveitados na série. Eu realmente curti a representação do Sagat. Até mesmo a Kami como uma mercenária com seu crucifixo. Sem dúvida a tentativa de assassinar o pai da Chun-Li foi uma das cenas mais marcantes para muitos. Outros já foram mal usados, como o Balrog, que no original japonês se chama Mike Bison. Enfim, todos sabem que quando o jogo saiu nos Estados Unidos eles trocaram os nomes dos personagens, né? O Bison virou Balrog, o Balrog virou Vega e o Vega virou Bison. O Balrog aqui, em vez de pugilista rebelde e indisciplinado inspirado em Mike Tyson, se tornou um agente da Interpol corrupto macomunado com a Shadaloo. E o Akuma é um figurante que aparece em alguns frames específicos ao estilo Onde Está o Wally. Como já foi dito, Blanca não aparece na série, assim como DJ, E-Honda e T-Hawk. Acredito que seja pelo fato de alguns deles serem personagens um tanto caricatos e que seriam difícil de fazer com que tivessem uma participação que agregasse algo na trama. E concordo totalmente com o Edu ao dizer que a série tem uma trilha sonora espetacular, tanto pelas BGM quanto pelo tema de abertura e encerramento. Falando em abertura, a versão da série que temos licenciada por aqui estão com a versão da abertura modificada pelos americanos. São bem mais as cenas da abertura original japonesa. Não é lá uma coisa super dinâmica, a ideia é simples,
mas pra mim é esteticamente agradável. É basicamente o Ryu e Ken correndo lado a lado enquanto vai apresentando outros personagens. A abertura por si só sintetiza a ideia que Ryu e Ken estão juntos em uma jornada, seja uma jornada interior, quanto literalmente percorrendo o mundo afora, superando seus desafios e conhecendo outros lutadores de alto nível. Isso é um exemplo de como uma abertura de anime muitas vezes transmite diversas mensagens e sentimentos da obra. Enquanto geralmente a abertura de animações americanas apenas querem passar a mensagem de "você vai se divertir com toda essa confusão", ou então "olha que radical toda essa ação". Não é à toa que eles modificaram a abertura para uma edição genérica do nível que faço aqui no canal, com apenas um compilado de várias cenas de lutas que tem no anime para apenas expressar "olha que da hora toda essa porradaria". Como deu pra notar, a história do anime é bem diferente do que os jogos apresentam. O Ryu mesmo, que nos jogos é representado como um lutador sério, que vive em função da luta. Aquele arquétipo do guerreiro solitário asiático, que dedica toda a sua vida em função do aprimoramento marcial. Como foi Miyamoto Musashi, Masutatsu Oyama, o criador do Karate Kyokushin, e que posteriormente tornaria-se um modelo do herói japonês. O lutador errante, aquele que vaga, aquele que sempre receberá o chamado do destino de lutas intermináveis, aonde quer que esteja. Personagens como Itogami de Lobo Solitário, Kenshiro de Hokuto no Ken e até mesmo Goku são exemplos desse arquétipo. Mas aqui no anime ele é um jovem com um ar mais irresponsável. Acho que se pode dizer que o anime meio que seria um Street Fighter Zero, já que em teoria retrata eventos anteriores ao Street Fighter 2. Até mostra o Nash, o amigo do Guile, que aliás está igualzinho ao jogo, hein? Mas dá pra entender, afinal o anime saiu antes de Street Fighter Zero, portanto eles não sabiam como o Nash era. Apesar da história do anime ser toda diferente do jogo, no geral até acho a história do anime melhor. O final eu não curti muito, eu achei um tanto desconexo, principalmente por do nada o Bison se revelar um vilão com motivações ecológicas e tal. Olha, eu respeito qualquer iniciativa pró-ecologia, mas não faz sentido. Durante todo o anime só retratava ele como um assassino, louco e bizarro, que controla Shadalu por trás do narcotráfico e todo tipo de bandidagem. Por que está rindo? Nada, senhor. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, acho que Street Fighter 2 Victory é um anime esteticamente bonito, com diversos elementos elogiáveis. Mas também tem seus problemas e muitas coisas não convencem mais da mesma forma que me convenciam quando eu era pivete. Se vocês curtirem essa review, eu posso fazer uma análise do movie animado do Street Fighter, que muitos dizem ser até melhor do que essa série. Então, se por um acaso curtirem essa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seu amigo fã de jogos de luta ou aquele seu amiguinho retro gamer. Até o próximo vídeo. Fui!